vamos correr um pouquinho. Nós temos aí bem, estamos em 18h22. Temos pouco menos de 40 minutos para a gente tentar falar sobre esses dois assuntos, tá? Então, vocês vão me ajudar aí, a gente vai. Então, essa lição do Lázaro, essa parábola do Lázaro e o homem rico, né? O homem rico e o Lázaro, está em Lucas 16, de 19 a 31, tá? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhada, mas ela é uma parábola muito conhecida, né? Ela é um daqueles nossos clássicos, tá? É, mas vocês sabem do que se fala essa parábola? Alguém se arriscaria? Alguém lembra como é que o Senhor abordou essa parábola? É um homem rico, lógico, né? Que ele, assim, era rico, né? Tinha muitas posses e tudo mais, tinha uma boa alimentação. Vamos tentar falar no nosso modo, né? A gente não vai nem ler, porque a gente não vai não perder muito tempo. Mas ele estava ali, ao seu bem querer, né? Sem se preocupar com muitas coisas. E quem estava assim bem na porta da casa dele, como é retratado aí na nossa figura? Era Lázaro. Moisés, eu acho que tu tá no mudo. Eu tenho mais meia hora. E, ô, Anderson, me ajuda. Eu estava falando sozinho, né? Eu caí, na verdade, na Gorinha. Então, minha internet não tá boa. Então, de vez em quando eu vou estar caindo. Se cair, a gente não sei como que vai ficar. Mas vamos lá. Então, eu estava explicando um pouco sobre essa parábola, tá? Lázaro e o homem rico. O rico já estava lá, né, com suas posses, uma boa alimentação. E tinha Lázaro lá, que se alimentava das migalhas que caíam, né? Que sobravam, né? Os cachorros comiam e ele também. E aí a parábola conta que Lázaro morre. E ele vai lá, né? A presença lá de Deus e tudo. Mas também o homem rico morre, né? E aí eles vão para lugares diferentes. E aí o homem rico, ele percebe que Lázaro está sendo bem cuidado, tá? E ele percebe que ele estava numa situação difícil. Ele estava lá no inferno,
ele não tinha conforto, ele estava se sentindo, né, muito mal. E aí ele pede para o Senhor que alguém fosse lá com ele e pudesse, né, levar, né, uma olhadinha no algodão, né, um pouquinho de água para saciar a sede dele. Em poucas palavras, tá? Para te entender. E aí o Senhor responde para ele que os que estavam do lado de lá, de Lázaro, não podiam ir até aonde o homem rico estava. E nem eles podiam ir até onde Lázaro estava. Ou seja, havia uma divisão, né? Havia uma divisão. Essa parábola, ela retrata algo importante que nós vamos comentar aqui agora. Só queria dar uma explanação desse ponto, dessa parábola, para a gente entrar exatamente aqui no que. É, Juliana, você consegue ler para nós essa Sim, citação? dá para Consegue? escutar? Assim, Ok. Well, the Jagged James fala assim: ser religioso sem moral, professar santidade sem caridade, ser membro de uma igreja sem ter responsabilidade quanto à conduta individual na vida diária, é ser como metal que soa, como um sino que tire. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A sinceridade de propósito, a integridade da alma, a pureza individual, liberdade de consciência, o desejo de fazer o bem a todos os homens, até mesmo aos inimigos, a benevolência pura, estes são alguns frutos que distinguem a religião de Cristo e sobrepujam em importância e valor a promulgação de dogmas e a declaração de teorias. então, quando a gente fala, essa parábola ela retrata muito sobre a misericórdia, tá? E aí a gente pensa no momento em que há suas diferenças na nossa sociedade, mas há motivos para que isso acontecesse, né? Nem tudo pode, nada pode ser igual, né? Tudo tem oposição, tem gente que vai estar bem, tem gente que não vai estar bem, mas existe propósito para isso, tá? E a religião pura, imaculada, como diz aí nessa citação, ela se resume nisso aí. É uma das características, tá, da, do Evangelho, do plano em que o Pai Celestial ele instituiu, e Jesus Cristo, né, exemplificou através dos seus próprios atos, né? Então, é visitar os órfãos, as viúvas, as suas tribulações, né? É guardar-se da corrupção, aí tem a ver com a gente, né? A gente se proteger, tá? E integridade, pureza individual, tudo isso nós aprendemos passo a passo quando nós entramos na igreja, né? E vocês que frequentam o templo, mais ainda agora, se preparam e entendem melhor quando se fala sobre essa pureza individual, né? Pureza individual da alma. Então, a gente vai voltar já já nesse ponto aí, a, no Tríade e Convênios 38, 85. Anderson, consegue ler para a gente? Não, antes não, desculpa. Marcos, consegue ler para a gente? Doutrina e Convênios 85. Consigo. Portanto, ser fiel, ocupa o cargo para o qual te designei. Socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Doutrina e Convênios 108:7. Luciene, consegue ler para nós ou está naquela situação lá? Está de plantão? Está de boa? Também. Sou eu? E à noite Isso, ela. consegue ler?
Portanto, fortalece os teus irmãos em todas as tuas conversas, em todas as tuas orações, em todas as tuas exortações, em todos os teus feitos. Então, essas duas escrituras, elas dão pontos importantes em que eu e vocês, como membros da igreja, nós estamos inseridos. Nós precisamos estar atentos a, a esses pontos que o Evangelho nos qualifica, né, é, como cristãos. Tá? Principalmente o versículo 7 aí da seção 108, fortalece teus irmãos. De que forma hoje nós podemos agir que a gente acaba concretizando essa passagem de escritura? Fortalece teus irmãos em todas as tuas conversas, em todas as tuas orações, em todas as tuas exortações, em todos os teus feitos. Aonde é que eu e vocês temos feito isso? Será que a gente tem feito ou a gente ainda precisa melhorar alguma coisa? O que vocês acham? Visto que o homem rico não deu muita importância a Lázaro, né? Ele podia ter acolhido melhor Lázaro naquela parábola, mas não fez, né? Depois que ambos estavam do outro lado do véu, as coisas foram diferentes, né? Então, como hoje eu e vocês temos aplicado isso na nossa vida, esse versículo 7 aí? Quem gostaria de compartilhar? A igreja tem algum projeto que a gente tem oportunidade de fazer isso? A igreja tem algo que nos ajude a Sim, sim. intensificar? Recentemente teve o projeto do Mãos que Ajudam agora, nesse último sábado, né? Na minha estaca, a gente fez doação de sangue, mas É, sim, a igreja ela incentiva muito isso, né? O serviço ao próximo. E Jesus Cristo, ele foi um grande exemplo, né, de amor e serviço ao próximo. Estava entre aquelas pessoas que eram as mais rejeitadas, né? Eram as mais julgadas. E ele nos ensinou a não fazer acepção de pessoas, né? A estender a mão a todos. E hoje em dia, mesmo com as revelações modernas, isso ainda continua sendo ensinado e sendo solicitado para que nós possamos seguir o exemplo dele da melhor maneira possível, amando a Deus em primeiro lugar e amando o nosso próximo também. muito bem, Marcos. Vocês percebem que essas duas escrituras elas são uma advertência para nós, né? Ó, ser fiel, ocupa o cargo, nós temos chamados, né? Sejam eles é, proeminentes ou não, né? Mas ele dá a dica aí, ó. Socorre os fracos, né? Nós fomos designados para várias funções e entre elas está isso aí: socorrer os fracos, erguer as mãos daqueles que estão precisando e fortalecer os joelhos enfraquecidos. E a minha pergunta foi essa: de que forma, além dos mãos que ajudam, que o Marco citou, existem outras maneiras que nós podemos fazer isso? E a melhor forma de nós fazermos isso é no programa de ministração, não é isso? Porque todos nós praticamente somos envolvidos. Luciene, o Marcos, Cristiano, o Anderson, Juliana, todos nós somos envolvidos, né? Então, é nesse ponto que nós podemos é, enxergar melhor o Lázaro que está na nossa porta, tá? Que está na nossa ala, que está na nossa vizinhança, tá? Então, essas duas escrituras, vocês possam anotar, vocês possam... Eu vou botar isso no grupo, né, para relembrar vocês. E sempre que vocês precisarem, essas duas escrituras nos ajudam a entender o nosso dever, tá certo?
Alguém querer compartilhar alguma coisa sobre essas duas escrituras? Posso passar? Então vamos em frente. Se vocês desejarem, a gente volta, tá? Doutrina e Convênio 76, de 5 a 6. O Marcos já comentou aqui. Juliano, lê para nós. Versículos 5 e 6. Ana? Acho que agora. Funcionando? Agora. 5 e 6. Tá. Pois assim diz o Senhor: eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem em retidão e em verdade até o fim. Grande será a sua recompensa e eterna sua glória. Então, Juliano, o que que tu entende dessa passagem aí? Comenta com a Ele é gente. bem, ele é bem direto, né? O Senhor ele fala que ele vai ser misericordioso com aquelas pessoas que foram leais a ele, né? E que serviram ele. Tudo bem. Significa que quando a gente ministra muito bem, né? A gente está dando atenção às pessoas que foram nos designadas, nós estamos cumprindo e a recompensa, ela é uma recompensa, como diz aí, eterna será a nossa glória, né? O Senhor ele vai recompensar, tá? É... Lucinha, lê essa passagemzinha aqui para nós, a misericórdia. Lucinha, pode ler para nós? Marcos, lê para nós. Pois assim diz o Misericórdia. Senhor, Não, a eu, misericórdia, a a misericórdia é o misericórdia, sentimento, a misericórdia é o sentimento que surge em um ser humano quando percebe a necessidade ou a carência de outra pessoa e faz alguma coisa para ajudá-la. É uma disposição de cuidado que envolve outras qualidades como generosidade, bondade e compreensão. exatamente. Tá? A nossa figura aí, Cristo, ele foi o maior exemplo disso, né? Ele nunca olhou, ele sempre estava olhando para o coração da pessoa, ele nunca rotulou ninguém, né? Nunca rotulou, senão, né? Coitado dos samaritanos e outros, né? Dos próprios saduceus, fariseus que tanto maltratavam, tanto perseguiam ele, mas ainda assim ele sentia um coração, ele tinha esse coração generoso, né? A gente pode seguir esse exemplo. E aí eu queria trazer para vocês, misericórdia, ela é uma palavra que se origina da união de três palavras, tá? E aí são elas aí. Miserê, que significa necessidade ou miséria, cordis, coração, e ia em direção aos outros. Então, misericórdia é isso, né? A gente enxergar a necessidade das pessoas, é a gente olhar, né? A gente vai mexer com o nosso coração e com o coração daquela pessoa, e a gente sempre está indo em direção de alguém, tá? Então, ela é destrinchada do latim dessa forma, né? E com significado perfeito, né? E aí, existem os atributos de uma pessoa que exerce a sua vida, né, voltada para a misericórdia. Então, gostaria que vocês prestassem atenção e se vocês sentem que vocês estão bem, tá? Não vai precisar falar nada aqui, mas se vocês vão se autoavaliar através disso. Os atributos são esses: generosidade, sensibilidade, solidariedade e caridade. Essas quatro palavras, existem outras, mas essas eu achei muito interessantes e muito importante, né? Nelas, Cristo tem todos esses atributos muito afinco.
E aí vocês vão fazer uma autoanálise agora, tá bom? Eu e vocês. A primeira, olha aí, é uma pessoa generosa, ela não tem problemas em oferecer seus próprios recursos para aliviar a dor dos outros. Então, essa é uma pessoa generosa. Se você faz isso, né? Parabéns, muito bem. Você está obedecendo. É... Juliana, lê para nós a segunda. Sensibilidade. Ok, é uma pessoa sensível que consegue detectar quando alguém está em conflito, mesmo que sua dor ou tragédia não seja visível. Olha, isso aí é um desafio maior, né, Juliane? Para uma pessoa ter essa sensibilidade, tem que estar muito bem, com os sentidos bem aguçados, né? Tanto os espirituais como os físicos, né? Não sei se você pensa dessa forma, mas é um sentimento que eu tive quando eu estava pensando sobre essa palavra, sensibilidade. A gente precisa ter isso. Solidariedade. Luciene, consegue ler, Luciene? Agora dar mais uma tentativa para a Luciene, ver se ela consegue ler para nós. Pessoa solidária. É uma pessoa desprovida, é essa? Isso, perfeito. É uma pessoa desprovida de egoísmo, cuja disposição em relação aos outros reflete menos preocupação com suas próprias circunstâncias e modo de vida do que com o modo da vida dos outros. Muito bem, né? Pessoa desprovida de egoísmo. Isso aí, ó, uma pessoa solidária é exatamente com essas características, né? Então, ela sempre vai estar ali disposta. Então, que a gente possa se autoavaliar, né? Se nós não estamos aí, se falta algo, vamos melhorar. E a caridade? Cristiano não consegue participar conosco, mas o Marcos. Caridade, Marcos, com você. É uma pessoa caridosa que encontra satisfação em ser útil para ajudar as pessoas ao seu redor e ter uma vida melhor. Então, perceberam? Esses são atributos que Cristo carregou consigo e que nós podemos copiar, né? Em vários momentos, se vocês quando estudarem a vida de Cristo, vocês vão pegar esses quatro atributos e vocês podem identificar é, em cada momento que ele se ofereceu, né, para ele estendeu a mão para o seu próximo. Bom, em todas as ocasiões, todas as parábolas que nós já estudamos, vocês vão encontrar esses quatro atributos de Cristo, bem visíveis, né? Dá para a gente estudar melhor ainda, tá certo? Muito bem. Essa foi a primeira lição. Essa parábola era uma parábola bem curta, mas ela retrata exatamente que nós podemos, sim, ser um instrumento, e daqui sai isso daqui com isso em mente. Eu posso ser um instrumento nas mãos de Deus ao ser, ao ser caridoso, né? ao ser misericordioso, né? Ser empático, né? Ter empatia pelas pessoas. A gente vai ter mais felicidade. Né? A segunda lição fala sobre o juiz injusto, né? Que está lá em Lucas 1:8, tá? E essa parábola, ela retrata isso aqui. Não vamos ler também, tá? Eu gostaria de aguçar outras coisas aqui, outros pontos importantes, outros princípios para vocês, mas sempre isso em mente. A nossa vida, né? A gente na verdade sempre está sendo avaliado. Não sei se vocês se sentem assim. Em todo momento nós estamos sendo avaliados. Ou por nossos pais, ou por nossos líderes. Pelo Senhor, sempre. Ele enxerga tudo
né, que nós estamos fazendo. Então, é, nós estamos sendo avaliados. Então, quando a gente olha assim um juiz, quando vocês olham um juiz assim, quais são as características que vocês, algumas coisas que vocês podem falar desse juiz aí? Basicamente, um juiz normal da nossa sociedade. Vamos lá. Me dê algumas características rapidamente dele. Será que ele é um homem letrado? Sim ou não? Sim. Sim, né? Pare- Estudou, estudou e muito, né? Conhece as leis e tudo mais. E mais? Pode Parece que ser ele tem bastante experiência por conta da idade dele. bastante experiência, né? Mas ele pode ser um homem arrogante? Será que a gente tem? Será que a gente olha assim para ele? De repente, ele pode ser um homem arrogante? Na escritura fala que ele era um homem que não se importava nem com as pessoas e nem com Deus, né? Bem, Juliana. Eles podem ser. Eles podem achar que eles estão acima de todas as coisas, né? Então, essa parábola fala exatamente. E a gente entende que, nesse ponto, né, a gente aprende que a justiça, né, ela é cega, né? Ou seja, ele não pode cambalear nem para um nem para outro. Ele está ali sobre, né, a proteção da lei e ali ele tem que cumprir, fazer justiça, né? Então, por isso que eles falam que a justiça ela é cega, né? Só que nessa parábola existia uma viúva na vida desse juiz. E o que que essa parábola fala dessa viúva? Que ela foi até ele, né? Isso, e como a Juliana falou, ele não temia a Deus, ele não temia homem e nem nada. Então, ele deu, assim, um gelo nela quando ela foi pleitear, né? Ela foi até ele, pedir que ele resolvesse o problema dela, né? E aí ele fez pouco caso, tá? E ela insistiu, insistiu, a parábola fala isso, né? E aí, qual foi a atitude dele? Quem lembra aí? Qual foi a atitude dele? Ela pediu para ele fazer justiça, né? Ele recusou. E aí ele insistiu e ele resolveu tentar resolver o problema dela para ela parar de perturbar ele. Não é isso? Nessa situação que os dois se encontraram, tá? Então a gente tem aí a característica dele como um homem, né, numa cidade que não temia nem Deus e nem respeitava homem algum. Era esse cidadão. E do outro lado também havia naquela cidade uma certa viúva, né? Ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. Então, o tema central dessa parábola, eu gostaria que vocês identificassem, é alguns sinais de alertas que nós precisamos estar atentos, tá? A gente sabe que a furacões, avalanches, tsunamis e tornados, eles sempre vão dar sinais de alerta. Sempre as pessoas, sempre aqueles que estão estudando os climas, essas mudanças climáticas e tudo mais, eles sempre têm os sinais de alertas que nos ajudam, né, a agir no momento que tem que correr. E também, até mesmo, uma febre.
a gente consegue saber que ela está dando algum sinal de alerta, né? Alguma coisa não está bem com a gente, com o nosso corpo, com nossos filhos. Então, sempre a gente vai ter sinais de alerta. E aí, o nosso amado é o dele, Bednar. Ele fala sobre isso. Marcos, lê para mim o azul. A Juliane leu a Doutrina e Convênio 6358, bem rapidamente. Também somos abençoados com sinais de aviso espirituais, que são uma fonte de proteção e orientação na vida. Juliane? Os avisos espirituais devem fazer com que vigiemos com uma atenção cada vez maior. Vivemos em um dia de advertência. Então, isso são conselhos importantíssimos, tanto para mim como para vocês, para qualquer pessoa que queira estar protegido. Nós precisamos estar em lugares seguros, né? E esses sinais são importantes. Vocês têm alguns sinais? Vocês têm algum plano na vida de vocês que vocês estão fazendo hoje, que ajudam vocês a estarem protegidas de qualquer mal, sejam eles físicos ou espirituais, principalmente os espirituais? Vocês têm um plano? Pensem nisso. Só sair daqui agora. é, tá, agora estou aqui com vocês. Fechei a apresentação. Então, esses sinais, é o de Bednar, só para a gente finalizar, ele fala de três coisas importantes que sempre vão estar nos alertando, tá? Uma delas é o estudo das escrituras, principalmente o livro de Mórmon. Ele tem que estar no nosso alerta, tá? No nosso ponto vermelho lá, piscando, ó, estou precisando me dedicar mais à leitura e o estudo, né, das escrituras. Então, esse é um ponto, esse é um sinal que ele nos dá um alerta. O outro ponto que ele fala é sobre a nossa comunicação com o Pai Celestial, nossas orações. O poder das orações na nossa vida, ela pode, assim, nos levar para experiências que a gente nem imagina, tá? E eu sei que eu e vocês, a gente já tem passado por tantas, e a gente entende que o poder da oração, ele não pode estar fora desses sinais, desses alertas que nós tanto precisamos, né? O contato com Deus, ele vai nos ajudar em todos os momentos. Então, eu e você já sabemos disso. É através da oração que nós nos aproximamos do Salvador, nós nos aproximamos de Deus, tá? Intimamente. Então, significa que nós precisamos melhorar o modo como nós conversamos com o Pai Celestial, né? Tirando aqueles que estão iniciando dentro do Evangelho, estão aprendendo o seu modo de orar, mas eu e vocês que já temos aqui há um certo tempo como membros da igreja, a gente já precisa estar no outro patamar, né? A gente precisa sempre estar sentindo um toque do Espírito quando nós conversamos. Para que isso aconteça, o alerta é sempre termos um lugar apropriado, sempre meditarmos, levarmos as nossas causas, termos assuntos, e não levar só conversa, né, para o alto, sem objetivos. Então, eu e você já somos homens e mulheres experientes para a gente ter uma conversa muito sincera, né? Então, o desafio aqui tanto eu como vocês, a gente cada vez mais melhorar a nossa conversa com o Pai Celestial. Então, esse é o segundo, né? Livro de Mórmon, oração, tá?
E o terceiro, vocês teriam alguma dica para nós? Qual seria o terceiro? Aqueles sinais assim que a gente, se nós estivermos deixando de fazer, a gente precisa correr para melhorar. São os nossos relacionamentos, tá? E principalmente os nossos relacionamentos familiares, tá? Então, esse é um outro ponto importante. E quando eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre o relacionamento. A primeira parábola vocês viram, né? A gente enxergar a necessidade das pessoas. Eu e vocês, a gente enxergar a necessidade daquele que está ao nosso lado e a gente poder agir em socorro a essas pessoas, né? E isso vai abençoar tanto a nossa vida quanto a vida daquele que está recebendo aquela ação, tá? Eu queria testificar para vocês que eu sei que essas coisas são verdadeiras. Essas duas parábolas, elas têm tudo a ver com a gente. Todas as duas, independente. Elas, uma se encaixa à outra, tá? Então, que nós possamos revisar isso. Eu vou deixar no nosso grupo, vocês possam rever novamente, buscar as escrituras que eu deixei lá, anotar e tudo, e serem felizes, né? É esse o meu desejo dessa aula de hoje. Eu queria deixá-la em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes, eu não te perguntei se nós tínhamos algum anúncio, mas acho que está tudo certo, né? Anderson, tem algum anúncio? Posso finalizar? Acho que não. Acho que o Anderson, se ele tiver, ele deve colocar no nosso grupo. Eu lembro que eu mandei um link para vocês. Eu não sei quantos de vocês já responderam aquele questionário, tá? Por favor, está lá no nosso grupo. Se vocês puderem entrar, quem não fez ainda, dê essa força lá para. Isso é importante para o currículo, né? Para que o SEI possa enxergar como vocês estão vendo as aulas, as classes, os cursos em si, né? E são vocês que estão escolhendo os cursos, mas vão lá, aproveitem, é uma parte que vocês precisam fazer, tá bom? A gente agradece muito. O Marcos saiu, né? Vou deixar. Luciene, você consegue fazer a última oração para nós? O Marcos caiu, na verdade, ele saiu. Dúvida, esse grupo que o senhor fala é do Instituto Belém ou é outro grupo? Não, é o grupo da nossa. No grupo geral, o Anderson deve ter colocado, mas eu coloquei esse para vocês Eu acho, falarem sobre o nosso curso. Eu não sei, você está no nosso grupo, né? acho que não. Não, não Não? tô. Não. Isso, eu vou falar para o Anderson, então. Poxa, você está. Tem que falar para ele. Eu vou dizer para ele colocar lá, porque eu estou colocando algumas coisas que o coordenador envia justamente para a nossa classe. E essa aí é para vocês avaliarem o curso, o professor, porque dependendo disso, eles vão avaliar se o curso pode permanecer no próximo semestre, no próximo ano ou não. É algo parecido com isso, tá? Mas é importante. Então é isso. Você pode Tá, fazer a última pergunta? pode. Obrigado, Lu. Obrigado. Peço. Querido amado Pai Celestial, Senhor, somos gratos por mais esse dia. Somos gratos, Senhor, pelo seu Evangelho. Somos gratos pela oportunidade de estarmos reunidos para mais essa aula. Que podemos colocar em prática o que foi aprendido. Que podemos ter uma boa noite. E a oração que fazemos, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, gente. Até a próxima semana. Na semana que vem. Até semana que vem. Então, as palavras, nosso curso está quase no final, Verdade. né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa aula para vocês. Obrigada.